Em 67 d.C., o imperador Nero cometeu um dos atos mais perturbadores da história registrada. Ele castrou um adolescente de 15 anos, forçou-o a vestir roupas femininas e casou-se com ele em uma cerimônia pública que chocou até mesmo uma sociedade acostumada com crueldade extrema. Mas isso não foi apenas mais uma excentricidade romana. Foi o resultado de uma obsessão tão profunda, tão psicologicamente devastadora, que destruiu vidas e revelou como o poder absoluto pode transformar amor em loucura. Imagine por um momento que você está caminhando pelas ruas de mármores da Roma antiga. Você sente o calor do sol mediterrâneo em sua pele, ouve o barulho dos carros puxados por cavalos nas pedras, sente o cheiro de incenso misturado com o aroma de pão fresco dos mercados. Mas há algo diferente no ar hoje. Os cidadãos sussurram entre si, suas vozes baixas carregadas de uma mistura de fascínio e horror. O imperador mais poderoso do mundo acabou de se casar novamente. Sua nova esposa é deslumbrante, cabelos dourados, olhos que brilham como esmeraldas, um sorriso que poderia lançar 1000 navios. Mas os sussurros contam uma verdade que faz seu sangue gelar. Essa mulher já foi um garoto. Um menino cuja única culpa foi ter nascido bonito demais para seu próprio bem. Antes de mergulharmos nessa história que vai assombrá-lo muito tempo depois de terminar de assistir, se você gosta de descobrir as verdades mais sombrias da história, aquelas que os livros escolares preferem omitir, considere curtir este vídeo e se inscrever no canal Histórias Sombrias para mais conteúdo como este. E por favor, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Acho incrível que estejamos explorando essas narrativas antigas juntos, conectados através de continentes e milênios por nossa curiosidade sobre os aspectos mais perturbadores da natureza humana. Para entender completamente a magnitude da tragédia que está prestes a se desenrolar, primeiro precisamos entender a Roma do século I d.C. Este não era apenas mais um império antigo, era a superpotência absoluta do mundo civilizado. Roma em 65 d.C. controlava um território que se estendia da Escócia ao Egito, da Espanha ao Mar Negro. 60 milhões de pessoas viviam sob o domínio romano, falando centenas de línguas diferentes, mas todas submetidas à vontade de um único homem, o imperador. As ruas de Roma fervilhavam com uma população de mais de 1 milhão de habitantes, um número que não seria alcançado novamente por nenhuma cidade europeia até o século XIX. Aquedutos traziam água fresca das montanhas, banhos públicos ofereciam luxos que reis de outras terras invejavam, e o Coliseu, ainda em construção, prometia espetáculos de uma grandeza sem precedentes. Mas sob toda essa magnificência, Roma era uma sociedade construída sobre a exploração sistemática de seres humanos. Estima-se que cerca de 30% da população da cidade eram escravos, pessoas que não tinham direitos, não tinham voz, não tinham futuro além daquele que seus senhores decidissem para eles. E no topo dessa pirâmide de poder absoluto estava o imperador. Não apenas um governante político, mas literalmente considerado um deus vivo por muitos de seus súditos. Quando o imperador sorria, o império celebrava. Quando ele franzia a testa, nações tremiam. Este é o contexto no qual nossa história se desenrola. Um mundo onde um homem tinha poder absoluto sobre a vida e a morte de milhões. Um mundo onde a fronteira entre fantasia e realidade podia ser apagada com uma simples ordem imperial. Um mundo onde os desejos mais perversos podiam se tornar lei com um piscar de olhos. Lúcio Domício Enobarbo, que mais tarde seria conhecido como Nero, não nasceu um monstro. Na verdade, sua ascensão ao poder foi vista por muitos como uma bênção dos deuses para Roma. Nascido em 37 d.C., Nero era sobrinho do imperador Calígula e foi adotado pelo imperador Cláudio quando sua mãe, Agripina, casou-se com ele. Desde pequeno, o menino mostrava sinais de inteligência excepcional e talento artístico. Ele podia recitar longas passagens de poesia de memória, tocava lira com habilidade notável, e demonstrava um interesse genuíno pela cultura e pelas artes. Quando Cláudio morreu em 54 d.C., muitos suspeitos de envenenamento pela ambiciosa Agripina, Nero subiu ao trono aos 16 anos. Os primeiros anos de seu reinado foram marcados por uma prosperidade e estabilidade que Roma não conhecia há décadas. Ele reduziu impostos, especialmente sobre os pobres. Financiou jogos públicos e espetáculos teatrais que encantaram as massas. Construiu um novo mercado que melhorou o abastecimento de alimentos da cidade.
Até mesmo iniciou reformas legais que protegiam escravos de abusos excessivos de seus senhores. Por 5 anos, Roma floresceu sob o governo do jovem imperador. Senadores elogiavam sua sabedoria, diplomatas de nações estrangeiras relatavam sua cortesia e inteligência, e o povo comum o via como um libertador que havia trazido uma nova era dourada. Mas já naqueles primeiros anos, observadores astutos notavam sinais perturbadores na personalidade de Nero. Ele tinha uma necessidade quase patológica de ser o centro das atenções. Durante apresentações teatrais, frequentemente interrompia os atores para oferecer suas próprias interpretações das cenas. Em banquetes, dominava as conversas com monólogos longos sobre suas teorias artísticas e filosóficas. Mais preocupante ainda era sua reação a qualquer forma de crítica. Quando um senador uma vez sugeriu timidamente que talvez o imperador devesse dedicar mais tempo aos assuntos de Estado e menos à música, Nero ficou em silêncio por vários minutos, olhando fixamente para o homem com uma intensidade que fez todo o salão ficar desconfortável. 2 semanas depois, o senador foi encontrado morto em sua vila, oficialmente de causas naturais. Ninguém fez perguntas. Em 53 d.C., ainda antes de se tornar imperador, Nero havia se casado com Cláudia Otávia, filha do imperador Cláudio. O casamento foi, naturalmente, puramente político, uma maneira de solidificar a posição de Nero na linha de sucessão. Otávia era tudo o que se esperava de uma princesa romana. Ela era bela, educada, virtuosa, e completamente dedicada aos deveres de uma esposa imperial. Ela falava grego fluentemente, compreendia política, e conduzia-se com a dignidade befitting de sua posição. Mas para Nero, Otávia representava tudo o que ele começava a desprezar sobre as expectativas colocadas sobre ele. Ela era previsível onde ele ansiava por surpresas. Ela era contida onde ele queria paixão. Ela seguia protocolos onde ele queria quebrar regras. O casamento rapidamente se tornou uma fonte de frustração para o jovem imperador. Otávia, treinada desde a infância para ser a esposa perfeita, antecipava suas necessidades, concordava com suas opiniões, e nunca oferecia resistência às suas vontades. Para qualquer outro homem, isso poderia ter sido o paraíso. Para Nero, era uma prisão dourada. Ele começou a passar cada vez menos tempo com a esposa, preferindo a companhia de artistas, músicos e filósofos que podiam desafiá-lo intelectualmente. Otávia, por sua vez, retirou-se para seus aposentos privados, dedicando-se a obras de caridade e atividades religiosas. Foi durante esse período de distanciamento matrimonial que Nero I pôs os olhos em Popeia Sabina. Se Otávia era a esposa ideal de acordo com as convenções romanas, Popeia Sabina era a antítese completa. Onde Otávia era previsível, Popeia era surpreendente. Onde Otávia era submissa, Popeia era desafiadora. Onde Otávia seguia tradições, Popeia criava suas próprias regras. Popeia não era apenas bonita, ela era espetacular. Historiadores contemporâneos descrevem sua beleza em termos quase sobrenaturais. Seus cabelos eram de um dourado tão puro que pareciam fios de ouro batido ao sol. Seus olhos eram de um verde tão profundo que lembravam esmeraldas do Egito. Sua pele era tão perfeita que se dizia que ela banhava-se diariamente em leite de asno jovens para mantê-la macia. Mas a verdadeira arma de Popeia não era sua aparência física, era sua inteligência política. Ela compreendia o jogo do poder romano melhor que muitos senadores. Ela sabia exatamente quando falar e quando ficar em silêncio, quando recuar e quando avançar, quando seduzir e quando se manter distante. Quando Nero a conheceu em 58 d.C., Popeia já era casada com Rufrius Crispinus, um oficial respeitado da guarda pretoriana. Mas isso não a impediu de reconhecer a oportunidade que o interesse do imperador representava. O primeiro encontro entre eles aconteceu durante um banquete na casa de um senador rico. Nero estava entediado com as conversas previsíveis e as performances artísticas medíocres quando Popeia se aproximou dele. Majestade, ela disse, ouvi dizer que você é um músico talentoso. Seria uma honra ouvi-lo tocar. A maioria das pessoas fazia esse tipo de pedido para Nero, mas havia algo na maneira como Popeia falou, um tom que sugeria que ela realmente estava interessada em sua música, não apenas bajulando, o que capturou imediatamente sua atenção. Nero tocou para ela naquela noite, uma composição própria sobre os amores trágicos dos deuses.
Quando terminou, Popeia ficou em silêncio por alguns momentos antes de falar. É belíssimo, ela disse. Mas acho que você poderia fazer melhor. O salão inteiro ficou em silêncio. Ninguém, absolutamente ninguém, sugeria que o imperador poderia fazer melhor em qualquer coisa. Cortesãos seguraram a respiração, esperando uma explosão de raiva imperial. Em vez disso, Nero sorriu. Como assim? A melodia é perfeita, Popeia respondeu, mas as palavras elas não capturam completamente a agonia do amor perdido. Alguém que nunca experimentou verdadeira paixão poderia ter escrito essas palavras. Era uma provocação audaciosa, quase uma ofensa. Mas foi também o momento em que Nero se apaixonou completamente por Popeia Sabina. O que começou como atração rapidamente se transformou em algo muito mais perigoso, obsessão total. Nero começou a aparecer inesperadamente em eventos sociais onde sabia que Popeia estaria presente. Ele enviava presentes caros para sua casa, joias, perfumes, tecidos raros, sempre com notas poéticas escritas em sua própria mão. Mas Popeia era astuta demais para se entregar facilmente. Ela aceitava os presentes graciosamente, agradecia as atenções, mas mantinha sempre uma distância cuidadosa. Quando Nero tentava monopolizar seu tempo em eventos públicos, ela encontrava maneiras elegantes de circular entre outros convidados. Quando ele enviava convites para encontros privados, ela sempre tinha compromissos anteriores. Essa resistência só intensificou a obsessão de Nero. Ele estava acostumado a ter qualquer coisa que desejasse, qualquer pessoa que desejasse, com uma simples ordem. O fato de que Popeia não caía imediatamente a seus pés a tornava ainda mais irresistível. Ele começou a espionar Popeia, mandando servos observarem seus movimentos diários. Ele sabia que horas ela acordava, que templos visitava, que amigas recebia em casa, que roupas usava para cada ocasião. Esse conhecimento íntimo de sua rotina dava-lhe uma sensação de intimidade mesmo quando ela o mantinha à distância. A situação se tornou ainda mais complicada quando Nero descobriu que Popeia estava genuinamente infeliz em seu casamento com Crispinus. O oficial era um homem honrado e respeitável, mas também 15 anos mais velho que ela e completamente desinteressado nas artes e na filosofia que apaixonavam Popeia. Percebendo uma oportunidade, Nero começou a se posicionar não apenas como um admirador, mas como um salvador. Ele enviou mensagens para Popeia expressando compaixão por sua situação matrimonial infeliz e sugerindo que uma mulher de sua inteligência e beleza merecia um companheiro que pudesse realmente apreciá-la. Popeia, longe de ser uma vítima passiva nesse jogo de sedução, começou a jogar suas próprias cartas estratégicas. Ela começou a responder às mensagens de Nero, mas sempre de maneira ambígua. Ela expressava gratidão por sua preocupação, mas nunca se comprometia com nada específico. Ela permitia encontros casuais em eventos públicos, mas sempre na presença de outras pessoas. Essa dança de sedução durou meses, com cada movimento cuidadosamente calculado por ambas as partes. Mas foi Popeia quem finalmente decidiu quando e como o relacionamento se consumaria. Em uma noite de verão de 59 d.C., Popeia finalmente se entregou a Nero. Mas mesmo essa rendição foi calculada para maximizar seu poder sobre ele. Em vez de um encontro casual, ela arquitetou toda uma produção. Ela enviou uma mensagem para Nero dizendo que finalmente estava pronta para conhecê-lo verdadeiramente, mas apenas se ele viesse sozinho para sua vila, sem guardas, sem entourage, sem qualquer símbolo de sua posição imperial. Se você realmente me quer, escreveu ela, venha como homem, não como imperador. Nenhum imperador romano havia feito tal coisa antes. A ideia de deixar o palácio desprotegido, sem escolta, era inconcebível tanto por razões de segurança quanto de dignidade imperial. Mas Nero estava tão consumido pelo desejo que concordou sem hesitação. Naquela noite, ele se disfarçou como um cidadão comum e caminhou pelas ruas de Roma até a vila de Popeia. Quando ela abriu a porta pessoalmente, outro gesto calculado, já que senhoras de sua posição nunca atendiam portas, ela estava vestida simplesmente, sem joias, sem maquiagem elaborada, parecendo mais uma jovem camponesa do que uma aristocrata romana. Você veio, ela disse simplesmente. Eu viria até o fim do mundo, Nero respondeu. E naquele momento, Popeia soube que havia conquistado o homem mais poderoso do mundo. A noite que passaram juntos transformou Nero fundamentalmente.
Pela primeira vez em sua vida, ele havia experimentado não apenas prazer físico, mas conexão emocional genuína. Popeia não apenas se entregou a ele, ela o desafiou, o inspirou, o fez sentir que era realmente visto e compreendido. Quando Nero retornou ao palácio na manhã seguinte, todos ao seu redor notaram a mudança. Ele estava mais energético, mais criativo, mais envolvido. Suas composições musicais daquele período mostram uma profundidade emocional que não existia em seus trabalhos anteriores. Mas a transformação também teve um lado sombrio. Nero começou a comparar todas as outras pessoas em sua vida com Popeia, e todas saíam perdendo. Otávia parecia ainda mais apática e sem graça. Seus conselheiros pareciam ainda mais entediantes. Seus cortesãos pareciam ainda mais obsequiosos e falsos. O affaire continuou em segredo por meses, com encontros clandestinos cuidadosamente orquestrados. Mas manter segredo estava se tornando cada vez mais difícil para Nero. Ele queria gritar para o mundo que havia encontrado a mulher de seus sonhos. Ele queria exibi-la publicamente, cobri-la de honras, torná-la oficialmente sua. O problema, naturalmente, era que ambos já eram casados. Para Nero, obstáculos eram simplesmente problemas a serem resolvidos, não barreiras intransponíveis. E quando você é imperador de Roma, há sempre soluções criativas para problemas pessoais. O primeiro obstáculo a ser eliminado foi o marido de Popeia. Rufrius Crispinus havia servido fielmente ao império por décadas, mas isso não o protegeu quando se tornou inconveniente para os desejos do imperador. Em 60 d.C., Crispinus foi subitamente acusado de conspiração contra o imperador. As evidências eram fracas e claramente fabricadas, mas em um sistema onde a palavra do imperador era lei absoluta, evidências eram apenas formalidades. Crispinus foi exilado para Sardenha, onde morreu de causas naturais alguns meses depois. Popeia agora estava livre para se casar novamente. O segundo obstáculo era mais complicado: a própria esposa de Nero, Otávia. Como filha do imperador anterior, ela tinha apoio significativo entre senadores mais tradicionais. Simplesmente matá-la poderia causar problemas políticos que Nero preferia evitar. Em vez disso, ele optou por uma campanha sistemática para destruir sua reputação. Otávia foi acusada de adultério, uma acusação completamente falsa, já que ela havia vivido uma vida de virtude irrepreensível. Quando nenhuma evidência pôde ser encontrada para apoiar a acusação, Nero simplesmente a inventou. Servos foram torturados até confessarem que haviam testemunhado encontros íntimos entre Otávia e vários homens. As confissões eram obviamente falsas, obtidas sob extrema coerção, mas forneceram a justificativa legal necessária para o divórcio. Em 62 d.C., Otávia foi oficialmente divorciada de Nero sob a acusação de adultério e esterilidade. Ela foi exilada para uma pequena ilha, onde viveu em isolamento até que Nero eventualmente ordenou sua execução em 65 d.C. Com todos os obstáculos removidos, Nero estava livre para se casar com Popeia. O casamento entre Nero e Popeia em 62 d.C. foi um dos eventos mais espetaculares da história romana. Nero estava determinado a fazer desta cerimônia uma demonstração de sua devoção que seria lembrada por gerações. Os preparativos duraram meses. Artesãos de todo o império foram convocados para criar decorações, joias, roupas e ornamentos dignos da ocasião. O próprio Nero compôs uma sinfonia especial para ser executada durante a cerimônia. A cidade de Roma inteira foi decorada para a ocasião. Ruas foram cobertas com pétalas de rosa. Fontes foram modificadas para jorrar vinho em vez de água. Cidadãos receberam distribuições gratuitas de comida, vinho e moedas de ouro. A cerimônia em si aconteceu no maior templo de Roma, com centenas de convidados distinguidos de todo o mundo conhecido. Reis e príncipes viajaram de lugares distantes como a Índia e a Britânia para testemunhar o evento. Quando Popeia apareceu, vestida em seda dourada e coberta com joias que valiam mais que o orçamento anual de províncias inteiras, os presentes ficaram literalmente sem palavras. Mesmo em uma sociedade acostumada com opulência, a visão de Popeia naquele dia era sobrenatural. Nero, por sua vez, nunca havia parecido mais feliz. Durante toda a cerimônia, ele não conseguia tirar os olhos de sua noiva. Quando chegou a hora dos votos, sua voz tremeu de emoção genuína.
Popeia Sabina, ele declarou diante de centenas de testemunhas, você é mais preciosa para mim que todo o meu império. Prometo honrá-la, protegê-la e amá-la até o último dia de minha vida. Foram palavras que ele viria a lamentar amargamente. Os primeiros anos do casamento foram, por todos os relatos, extraordinariamente felizes. Popeia não apenas satisfazia os desejos físicos de Nero, mas também se tornou sua conselheira política mais confiável e sua musa artística. Ela tinha opiniões fortes sobre questões de Estado e não hesitava em expressá-las. Diferentemente de Otávia, que sempre concordava passivamente com as decisões de Nero, Popeia oferecia perspectivas alternativas, desafiava seus pressupostos e o forçava a pensar mais profundamente sobre questões complexas. Essa dinâmica intelectual revigorou Nero. Ele começou a tomar decisões políticas mais astutas e a se envolver mais ativamente na governança do império. Por um breve período, pareceu que o amor havia transformado o imperador em um líder melhor. Popeia também inspirou algumas das melhores obras artísticas de Nero. Ele compôs poemas épicos sobre sua beleza, escreveu peças teatrais inspiradas em seus relacionamentos, e até mesmo criou um novo estilo de música que chamou de modo Popeia. Mas havia uma escuridão crescendo sob a superfície dessa felicidade aparente. O mesmo amor obsessivo que havia inspirado Nero a mover montanhas para estar com Popeia começou a se transformar em algo mais sinistro, possessividade extrema. Nero havia sempre sido possessivo por natureza, mas com Popeia essa tendência se intensificou até se tornar patológica. Ele começou a interpretar qualquer atenção que outros homens prestavam à sua esposa como ameaças pessoais. Durante eventos públicos, Nero observava obsessivamente as interações de Popeia com outros convidados. Se um senador falava com ela por mais de alguns minutos, Nero interrompia a conversa. Se um diplomata estrangeiro a cumprimentava com cortesia excessiva, Nero anotava mentalmente para investigação posterior. Popeia, acostumada à liberdade relativa que havia desfrutado em seu casamento anterior, começou a se sentir sufocada. Ela amava Nero genuinamente, mas também valorizava sua independência. As tentativas crescentes dele de controlar cada aspecto de sua vida social começaram a causar tensão entre eles. Você não confia em mim? Ela perguntou durante uma discussão particularmente intensa. Eu confio em você, Nero respondeu. Não confio neles. Quem são eles? Todos os outros homens em Roma que olham para você e desejam ter o que é meu. A paranoia de Nero se intensificou quando Popeia engravidou pela primeira vez em 63 d.C. Em vez de alegria pura, a notícia despertou novos medos do imperador. Agora ele não apenas tinha que proteger Popeia, mas também o herdeiro que ela carregava. Ele mandou instalar guardas adicionais ao redor dos aposentos de Popeia. Ordenou que todas as suas refeições fossem testadas por envenenamento. Restringiu drasticamente sua agenda social, cancelando aparições públicas que ele considerava muito arriscadas. Popeia, fisicamente desconfortável com a gravidez e emocionalmente sufocada pelas restrições crescentes, começou a se rebelar de maneiras pequenas mas significativas. Ela insistia em manter alguns de seus compromissos sociais. Ela se recusava a ter seus alimentos testados, dizendo que era degradante. Ela demitiu alguns dos guardas extras, dizendo que se sentia como prisioneira em seu próprio lar. Cada um desses atos de independência era interpretado por Nero como rejeição pessoal. Se ela não queria sua proteção, talvez não o amasse tanto quanto dizia. Se ela insistia em socializar com outros, talvez estivesse procurando por alguém melhor. Em 64 d.C., Popeia deu à luz uma filha, Cláudia Augusta. O nascimento deveria ter sido um momento de alegria suprema para Nero, finalmente proporcionando-lhe o herdeiro que garantiria a continuidade de sua dinastia. Por algumas semanas, Nero foi o pai mais dócil da história. Ele passava horas observando a bebê dormir, escreveu poemas sobre sua beleza, e chegou a cancelar reuniões importantes do Senado para ficar com a família. Mas a felicidade foi devastadoramente breve. Costureiras imperiais criaram um guarda-roupa inteiro, projetando vestidos que favoreceriam seu físico modificado e esconderiam características masculinas restantes. Essas não eram apenas roupas, eram exercícios sistemáticos de apagamento de sua identidade original.
Joalheiros mestres criaram ornamentos especificamente para ele, muitos incorporando gemas que uma vez pertenceram à própria Popeia. Essas não eram apenas acessórios, eram links tangíveis para a mulher morta, lembretes físicos da pessoa que Sporus estava sendo forçado a substituir. Artistas de maquiagem lhe ensinaram técnicas cosméticas para feminizar suas características. Eles mostraram como usar carvão para fazer seus olhos parecerem maiores, como aplicar rouge para bochechas rosadas, como usar pós para suavizar ângulos faciais. Essas lições não eram apenas sobre aparência, eram exercícios de apagamento sistemático de sua identidade original. Cabeleireiros o instruíram em técnicas de penteado elaboradas na moda entre mulheres aristocratas romanas. Seu cabelo foi cortado, curvado e arranjado em padrões complexos, frequentemente incorporando ornamentos caros. O processo podia levar horas diariamente, exigindo múltiplos servos e ferramentas de metal aquecidas. Mas talvez o mais psicologicamente prejudicial foram as lições em comportamento e postura femininos. Sporus foi designado tutores que lhe ensinaram como andar, sentar e gesticular de maneiras apropriadamente femininas. Ele aprendeu como segurar as mãos, posicionar os pés, arranjar suas roupas quando sentado, e se mover pelo espaço transmitindo graça em vez de força masculina. Treinadores de voz trabalharam com ele para modificar seus padrões de fala, ensinando-o a falar em tons mais altos e adotar maneirismos linguísticos associados ao discurso feminino. Isso foi talvez o aspecto mais desafiador, já que padrões vocais são profundamente enraizados e difíceis de mudar conscientemente. Você consegue imaginar a tortura psicológica desta transformação? Todo dia Sporus era forçado a olhar em espelhos refletindo de volta um estranho usando seu rosto. Cada lição em comportamento feminino o lembrava de que sua identidade estava sendo sistematicamente apagada. Cada peça de joalheria que uma vez adornou uma mulher morta era agora uma algema ligando-o a um papel que ele nunca escolheu. O casamento foi programado para a primavera de 67 d.C., cronometrado para coincidir com festivais religiosos que adicionariam peso cerimonial. Nero não poupou gastos, tratando-o como um casamento imperial legítimo digno do maior imperador da história romana. A cerimônia aconteceu no maior salão do palácio, decorado com flores importadas e iluminado por milhares de lâmpadas de óleo. Músicos tocaram canções tradicionais de casamento enquanto servos ofereceram os melhores vinhos e iguarias. Para observadores externos que não conheciam a história completa, poderia ter parecido um casamento imperial normal. Mas aqueles que sabiam entendiam que estavam testemunhando algo sem precedentes e perturbador. Aqui estava o homem mais poderoso do mundo se casando publicamente com um adolescente cirurgicamente modificado vestido como sua esposa morta. A cerimônia incluiu todos os rituais romanos tradicionais: troca de votos, junção de mãos, compartilhamento de pão sagrado, assinatura de documentos legais, tornando esta união oficial. Os convidados representaram seus papéis com habilidades de atuação realizadas, oferecendo parabéns e presentes caros enquanto mantinham a alegria apropriada. Mas a atmosfera deve ter sido espessa com horror mal disfarçado, fascinação e energia nervosa que vem de participar de algo fundamentalmente errado. Seguindo o casamento, Nero tratou Sporus exatamente como trataria uma imperatriz legítima. O jovem recebeu sua própria equipe doméstica, aposentos dentro do complexo do palácio e renda do tesouro imperial. Ele tinha sua própria liteira para viajar, cavalos para cavalgar e séquito de apoiadores. Mas todo esse luxo aparente veio com um preço terrível: apagamento completo de sua identidade original e performance constante de um papel psicologicamente devastador. Sporus era esperado para acompanhar Nero a funções públicas, sentar ao lado dele em jantares de estado e interpretar a esposa devotada em todas as interações. Mas isso não era apenas sobre aparências. Nero genuinamente parecia acreditar que havia ressuscitado Popeia com sucesso. Ele chamaria Sporus pelo nome de sua esposa morta, relembraria memórias compartilhadas que nunca aconteceram e esperava respostas mantendo a ficção elaborada. Para Sporus, cada dia se tornou uma performance de alto risco onde o menor erro poderia significar morte. Ele tinha que lembrar não apenas como parecer e agir como uma mulher, mas como responder como se fosse a própria Popeia. Quando Nero mencionava eventos de seu casamento anterior, Sporus tinha que reagir como se os lembrasse pessoalmente.
Fontes antigas descrevem Sporus como se tornando cada vez mais habilidoso nesta decepção, desenvolvendo uma habilidade quase sobrenatural de antecipar os humores de Nero e responder apropriadamente. Mas eles também notam que ele cresceu mais retraído e melancólico com o passar do tempo, embora continuasse interpretando seu papel designado perfeitamente em público. A tensão psicológica é quase impossível de imaginar. Toda manhã Sporus acordava em quartos decorados para lembrá-lo de uma mulher morta que ele nunca conheceu. Todo reflexo no espelho não tinha semelhança com sua aparência original. Toda conversa exigia fingir ser outra pessoa, tendo memórias e experiências que não eram suas. Por mais de 2 anos, Sporus viveu esta existência bizarra. Mas seu calvário alcançou novos patamares quando Nero decidiu fazer uma turnê pela Grécia. O imperador se considerava um artista e estava ansioso para competir em festivais gregos onde acreditava que seus talentos seriam devidamente apreciados. Naturalmente, Sporus o acompanhou, exibido a dignitários estrangeiros como a imperatriz de Roma. Imagine aristocratas gregos tentando entender seu conquistador viajando com um adolescente vestido como mulher, exigindo que todos tratassem esta ficção óbvia como realidade. Mas em 68 d.C., os excessos de Nero finalmente empurraram o estabelecimento romano longe demais. Rebeliões eclodiram por todo o império, lideradas por governadores cansados do comportamento errático do imperador e negligência da governança. A guarda pretoriana declarou oposição ao governo continuado de Nero, e o Senado o condenou como inimigo do Estado. Quando Nero finalmente fugiu de Roma com um pequeno grupo de apoiadores, Sporus estava entre eles. Mesmo enfrentando a morte, o imperador não conseguia deixar para trás seu lembrete vivo de Popeia. Eles se esconderam em uma vila fora de Roma, esperando por resgate ou captura, enquanto Nero alternava entre planos grandiosos de fuga e preparações teatrais para suicídio. Quando chegou a notícia de que os inimigos estavam se aproximando, Nero finalmente escolheu a morte em vez da captura. Mas seu suicídio deixou Sporus incrivelmente vulnerável. Como um dos símbolos mais visíveis do reinado de Nero, ele era tanto um prêmio valioso quanto uma responsabilidade perigosa para quem quer que reivindicasse poder. O que se seguiu foi talvez ainda mais trágico. Sporus se tornou propriedade política passada de um homem poderoso para outro como propriedade valiosa. Primeiro reivindicado por Ninfídio Sabino, depois por Otto, depois por Vitélio, cada um o tratando muito como Nero havia feito, mantendo-o vestido como mulher e chamando-o pelo nome de Popeia. Foi sob Vitélio que o pesadelo de Sporus alcançou sua conclusão final. O novo imperador decidiu usá-lo para entretenimento público no Coliseu, especificamente em uma reconstituição de cenas mitológicas envolvendo violência e humilhação. Para Sporus, isso representava a degradação final, ser humilhado sexualmente na frente de milhares para sua diversão. Em vez de se submeter a esta humilhação final, Sporus fez a única escolha que era verdadeiramente sua. Em anos ele tirou a própria vida, provavelmente por veneno, em algum momento de 69 d.C. Ele tinha provavelmente não mais que 20 anos. Na morte, Sporus finalmente escapou do teatro grotesco que havia consumido sua vida. Sua história se tornou um conto de advertência sobre os perigos do poder absoluto e o custo humano do excesso imperial. Mas historiadores antigos pareciam menos interessados em Sporus como pessoa do que como símbolo da decadência imperial. O que torna sua história tão assombrada não é apenas o abuso que ele suportou, mas como ele foi sistematicamente despojado de identidade e agência. A partir do momento em que Nero decidiu que ele se parecia com Popeia, Sporus deixou de existir como indivíduo e se tornou, em vez disso, uma tela para as fantasias perversas do imperador. O fato de que Sporus escolheu a morte em vez de mais humilhação sugere que em algum lugar, sob as camadas de feminilidade forçada e condicionamento imperial, alguma centelha de seu eu original sobreviveu. Seu suicídio foi tanto tragédia quanto o ato final de desafio, uma recusa de ser degradado ainda mais, mesmo ao custo de sua vida. Talvez o mais tragicamente, não sabemos quase nada sobre quem Sporus era antes de sua transformação. Quais eram suas esperanças e sonhos? O que ele queria fazer com sua vida? Tudo isso foi apagado quando ele se tornou a boneca viva de Nero, substituído por uma performance tão completa que sua identidade original desapareceu inteiramente.
O menino que foi forçado a se tornar uma imperatriz, que suportou anos de abuso psicológico e físico, que finalmente escolheu a morte em vez de mais degradação. Sua história merece ser lembrada não apenas como uma curiosidade da Roma antiga, mas como um testemunho tanto da crueldade humana quanto da resistência humana. Se essa história tocou você de alguma forma, escreva mais histórias nos comentários. Vocês querem mais segredos sombrios da história que os livros escolares escondem? Inscrevam-se agora no Histórias Sombrias e ativem o sininho para não perder nossos próximos vídeos que vão chocar vocês ainda mais. Ao escolher sua própria morte, Sporus recuperou a única coisa que lhe foi negada durante sua vida adulta: o poder de fazer sua própria escolha sobre seu destino. Sua história nos lembra que por trás de cada narrativa histórica de grandeza imperial, há histórias individuais humanas de sofrimento e sobrevivência que merecem nossa atenção e nossa compaixão, mesmo através do vasto abismo de 2000 anos. Obrigado por assistirem Histórias Sombrias. Até a próxima história que a história preferiu esquecer.